Estamos de volta aqui no canal. Eu sou a professora Silvana Leotti, neuropsicopedagoga e professora especialista em AEE. E finalizando então a nossa série Professores Criativos Práticas Pedagógicas, hoje nós faremos a escuta do relato da professora Catiele Oliveira, que já é nossa colaboradora no canal, com a sua fala sempre muito pertinente. Não deixe de escutá-la, porque vocês vão poder verificar o quanto a professora Catiele reforça tudo o que foi dito até então na série e alguns vídeos que eu já publiquei aqui sobre esse trabalho, esse planejamento para toda a turma, para todos os estudantes, independente das suas diferenças. Não percam esta fala, deem bastante atenção, porque é muito importante para cada um de nós. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Catiele, eu sou pedagoga, especialista em psicopedagogia e tecnologias da informação e comunicação, mestre em educação e atualmente faço doutorado na área de informática na educação, investigando os processos de ensino e de aprendizagem a partir de uma concepção pedagógica, epistemológica, né? Desde compreender a origem do conhecimento e como que ele se constrói, né? E como que isso aparece, então, na sala de aula a partir das nossas práticas, né? No cotidiano escolar. Então, agradeço mais uma vez o convite da Silvana, né? Para dar uma trocada de ideia aqui. E aproveito, assim, para começar a falar sobre a necessidade da gente conhecer o histórico do processo de inclusão no nosso país, né, e na educação. Então, de forma muito rápida, assim, porque nós não temos tempo para se aprofundar. Mas a gente, por mais limitação que tenha hoje, a gente tem que reafirmar o quanto é importante, né, a gente ter os sujeitos de inclusão na escola, eles terem esse direito, né, a estar no ambiente escolar, ter o direito de aprendizagem e o quanto que a gente precisa sempre estar em constante formação para proporcionar então uma educação de qualidade para todos os estudantes, né, independente da necessidade especial ou não. Então, a gente passa de um processo de exclusão, de segregação para integração e agora a gente está falando em inclusão. O que, que significa isso então? É não distinguir esses alunos, né, esses sujeitos e que eles façam parte de verdade, né, da sala de aula, do ambiente escolar, dos processos de ensino e de aprendizagem e a partir daí então que a gente seja capaz de ter um olhar qualificado para proporcionar para eles então estratégias de aprendizagem às vezes diferente, né, fazendo adaptações pedagógicas então de acordo com o estágio de desenvolvimento desse aluno. E isso, na verdade, é muito difícil, mas faz parte de todo o processo de ensino e de aprendizagem. A gente tem que ter essa preocupação com todos os nossos alunos, porque nenhum deles é igual ao outro. Todos eles vão ter as suas peculiaridades, né, as suas singularidades demonstradas na sua aprendizagem. Então, a partir da ideia de que ninguém aprende igual ao outro, ninguém constrói seu conhecimento de uma forma padronizada, é importante na educação de forma geral, né? Então, nesse sentido, eu sempre acho muito estranho a gente falar de práticas inclusivas. É estranho, mas ainda é normal. Mas o que, que eu acho estranho? Eu acho estranho quando a gente se coloca na condição de achar que às vezes a gente tem que ter uma prática exclusiva para determinado aluno. Né? Então, às vezes, a gente vê muito na internet compra de material, por exemplo, como trabalhar com um aluno com síndrome de Down. Como se existisse um manual, né? Uma receita pronta, uma prática que funciona 100% para aquele aluno. O aluno Down, que eu estou usando o exemplo, ele vai aprender diferente de outro aluno Down, né? Porque ser Down ou não ser Down não faz dele um padrão de aprendizagem onde a gente vai fazer alguma coisa e vai ter o efeito constante, permanente e com resultado eficiente. Então, na verdade, o que a gente precisa é justamente saber observar esse aluno, saber conhecer, né, o que, que ele nos apresenta, para a partir daí a gente criar estratégias pautadas em objetos de conhecimento, né, a partir da BNCC que nós temos, do referencial que a gente vai ter em cada rede, mas sempre pautada
bem do aluno, pelo bem-estar, pelo prazer no processo de aprender. Então, quando me colocaram esse desafio, né, de falar sobre práticas inclusivas na educação a partir da minha experiência em sala de aula, eu penso sobre esses aspectos, assim. Primeiro, conhecer toda a turma, né, e conhecer os alunos e as suas individualidades, como que eles se apresentam dentro da composição da turma, para a partir daí a gente ter uma prática significativa, né? O que seria uma prática significativa, na minha opinião? Uma prática capaz de despertar o interesse, de ser significativa, porque é isso que vai chamar então a atenção do aluno, né? E que ele consiga se colocar, ter um papel ativo nesse processo de aprender. É bem difícil, né? É bem difícil e ao mesmo tempo a gente não tem como ter uma prática padronizada. Então, às vezes professores se frustram por isso, né? Porque a gente quer proporcionar uma prática que tem um resultado instantâneo. Não existe, né? E isso que é o mágico, né? O que nos fascina na nossa profissão. Então, o que eu tenho feito, assim, no último período? Eu tenho trabalhado com projetos interdisciplinares, né? Pautados em referenciais curriculares, a partir de objetos de conhecimento que eu desenvolvo de forma interdisciplinar e que o aluno construa esse processo todo de aprendizagem, né? Então, com foco interacionista, né? Na interação, é trabalhar em grupo, é aprender um com o outro, é respeitar as singularidades. E isso tudo é necessário no processo inclusivo, né? Dentro disso, os alunos fazem as mesmas atividades, só que de forma diferente. Assim como a gente adapta a nossa metodologia, o aluno também adapta a forma como ele trabalha em sala de aula. Mas ele constrói conhecimento a partir disso. Então, eu até tenho... a minha dissertação do mestrado, ela partiu com esse olhar. Até a gente coloca o link aqui de acesso para que vocês, caso tenham interesse em ler, em conhecer, e também me coloco à disposição para a gente conversar. Mas a Silvana pediu que eu colocasse, né, algumas ideias, assim. Bem, no ano passado eu tinha terceiro ano e eu tinha uma turma com 11 alunos inclusivos e vários com dificuldade de aprendizagem expresso na não alfabetização ainda, né? Então eu estava em processo. E eu trabalhei com eles a história do Pequeno Príncipe, né? Uma história que não é fácil, né, de entendimento, exige muita interação e conversa e diálogo e interpretação. Mas a gente fez um projeto muito legal que durou todo um trimestre, pautado nessa leitura, nessa interpretação, nos trabalhos em grupos, né, para conhecer o pensamento de cada um dentro daquele processo de leitura mais difícil, que os alunos não estão acostumados muitas vezes a fazer, com releituras, com exposições, com trabalhos apresentados por eles, né, a partir do projeto desenvolvido, e foi um trabalho muito lindo ao final, assim, a gente aproveitou que o projeto encerrou no novembro, então, mês da consciência negra, e desenvolvemos então um novo projeto pautado no Pequeno Príncipe Africano. Então, foi um projeto bastante significativo, no sentido de que a inclusão mais difícil, digamos assim, até ruim. Então, teve as suas dificuldades ultrapassadas, superadas, na medida em que se fez a inclusão, né? Ou seja, não teve distinção, não teve diferença na condução do trabalho. Ele pôde se sentir parte daquele processo, trabalhar em grupo, dar a sua opinião, desenvolver o que tinha de melhor, né? Na sua possibilidade, nas suas capacidades naquele momento. Então, acho que isso é o fundamental, assim, a gente saber respeitar os limites, né, das pessoas. A gente tem limitações, então a gente tem que focar na nossa potencialidade, desenvolver as capacidades que a gente tem condições de desenvolver, né, de construir, para que assim a gente possa, então, ter condições de fato, a partir desse respeito, desenvolver habilidades no cotidiano escolar. Então, isso foi muito, muito possível a partir de um trabalho plural, onde as crianças também sentiram isso, né? Conseguiram perceber as condições do colega. Então, não foi um trabalho feito de forma diferente, né? Onde alguns participavam de um projeto e o outro fazia uma atividade menos relevante, menos importante. Mas não, era uma construção. Então, cada um tinha, né, as suas
obrigações, digamos assim, na condução do trabalho, porque era um trabalho coletivo. Então, isso faz muita diferença, a gente compreender que quando a gente trabalha em grupo e quando a gente trabalha numa construção de algo maior do que uma atividade de decodificação simples de palavras, a gente está construindo um processo amplo onde a gente precisa do outro, né? Então, eu penso que nesse momento, principalmente na nossa sociedade, a gente precisa construir um ambiente escolar capaz de dar conta dessa pluralidade, né? Onde a gente precise do outro e a gente reconheça que o outro é diferente e que isso não faz ele menos do que a gente, mas é a construção da nossa sociedade, né? Nós somos diferentes. E isso não tem nenhum problema. E por que dentro da sala de aula a gente tem que ser tudo igual, né? E seguir um padrão, um estereótipo de aluno ideal? Não existe. Então, penso que a forma como a gente trabalha, ela tem que abraçar essa pluralidade. Muito obrigada, professora Catiele, pela tua fala, pelo teu comprometimento, né, por essa colaboração de sempre, né, que traz tantas reflexões, como disse a professora Yara, quando também falou aqui na série, que os professores que estão chegando agora, né, na educação, acreditem realmente, né? Como eu sempre venho dizendo, é preciso entrega na nossa profissão, é preciso empatia, humanização e principalmente compreender que a diferença é só uma diferença e que não existe receita pronta. É preciso conhecer esses alunos, é um processo construído em conjunto, com cada participante desse processo, então, fazendo o seu papel com humildade, com muita responsabilidade, com pesquisa, com muita leitura, conhecendo autores, aprendendo métodos e levando essas experiências que vêm desses relatos tão importantes de professores que já têm uma longa trajetória e uma feliz trajetória dentro da educação. Certo? Eu quero agradecer de verdade a todas as professoras que participaram da nossa série. Professora Catiele, mais uma vez, obrigada pela tua colaboração. Obrigado a todos e a todas que nos assistiram. Próximo domingo, então, começamos com um novo tema e fiquem bem.